Vias aéreas inferiores. Bom dia, pessoal. Na última aula, vimos que as vias aéreas, a porção condutora do sistema, são divididos em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Falamos sobre as vias aéreas superiores, que são aquelas estruturas que estão localizadas fora do tórax ou acima do tórax. Hoje iremos falar sobre as vias aéreas inferiores, que são as estruturas localizadas dentro do tórax. Fazem parte das vias aéreas inferiores traqueia, brônquios, suas sucessivas subdivisões e os pulmões. Irei iniciar falando hoje a respeito da traqueia. É um tubo cilíndrico que começa logo abaixo da cartilagem cricoide, que falei na aula passada. A traqueia é formada por um músculo liso e contém anéis cartilaginosos. Esses anéis não são completos. A estrutura dos anéis é em forma de C, de forma que a sua abertura fica voltada para a parte posterior da traqueia. A traqueia é formada por um músculo liso e contém anéis cartilaginosos, como eu falei. A traqueia possui aproximadamente 11 centímetros de comprimento, dependendo um pouco de tamanho da pessoa, e se localiza anteriormente ao esôfago. A presença desses anéis de cartilagens na traqueia é extremamente importante, porque como a traqueia é formada por músculo liso, se não fosse esses anéis, correria o risco de contrair totalmente e literalmente se fechar, impedindo a passagem de ar e causando, consequentemente, a morte. Então, a presença dos anéis cartilaginosos na traqueia garante que ela fique sempre aberta. A parte interna da traqueia é revestida por células calciformes produtoras de muco. Além de produzir muco, essas células possuem cílios que se movimentam empurrando poeiras e partículas menores em direção à faringe e à boca. O finalzinho da traqueia, a região inferior da traqueia, bifurca em dois brônquios principais. A região da bifurcação da traqueia é chamada de carina da traqueia. Memorizem. A região da bifurcação da traqueia é chamada de carina da traqueia. Os brônquios principais também possuem o epitélio ciliado e anéis cartilaginosos anatomicamente. O brônquio direito é mais vertical, certo? O brônquio direito é mais vertical que o brônquio esquerdo. Isso provavelmente porque o maior volume do coração ocupa o lado esquerdo do tórax. E pelo fato dessa anatomia do brônquio direito ser mais vertical que o brônquio esquerdo. Que quando uma pessoa aspira um corpo estranho, um pedaço de comida, por exemplo, esse corpo estranho vai parar justamente no brônquio direito. Então, essa experiência eu passei uma vez, numa das audições que fiz no IF, ainda como estudante. A audição foi após o almoço. Então, é muito perigoso você ir para a audição com o bucho cheio,
Dei uma paradinha porque passou alguém com um carro de som aí. Então, o que acontece? Você ir para um recital e se alimentar muito e tomar líquido, tomar refrigerante e suco. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer o movimento contrário, não é nem problemas que vêm de fora, é a questão do refluxo. Como eu tenho refluxo, eu me engasguei na audição. Então, a primeira coisa que falta é ar, falta oxigênio no cérebro, né? E a tendência é você desmaiar. Mas eu não cheguei a desmaiar. Passou outro vendedor aqui de abacaxi. Depois de alguns centímetros, esses brônquios principais se dividem em brônquios lobares, cada indo para um dos lobos do pulmão. Então, do lado direito nós temos 3 brônquios lobares, enquanto do lado esquerdo nós temos 2 brônquios lobares. Os brônquios lobares, por sua vez, se dividem em brônquios segmentares. E os brônquios segmentares também vão se dividindo e, a partir daí, formando ramos cada vez menores, parecido com uma árvore de cabeça para baixo. Conforme os brônquios vão se dividindo, eles vão adquirindo características anatômicas cada vez mais simples. A espessura da sua parede vai diminuindo conforme o tamanho, o calibre da estrutura. As menores ramificações dos brônquios são chamadas de bronquíolos, que não possuem mais cartilagem, mas são formados por fibras musculares lisas que conseguem regular a entrada e a saída de ar. Conforme os brônquios vão se dividindo e ramificando, surgem os bronquíolos terminais, que é a última parte da porção condutora do sistema. A partir daí, temos a zona respiratória, que são as áreas que efetivamente ocorrem as trocas gasosas. Fazem partes da zona respiratória bronquíolos respiratórios, por possuírem alguns alvéolos isolados, os ductos alveolares e os próprios alvéolos, que se organizam em forma de cacho de uva, chamado de sacos alveolares. Os alvéolos são bolsas de ar, formadas por um fino epitélio que faz contato com capilares sanguíneos, permitindo as trocas gasosas. Elas são a última parte da nossa árvore brônquica e os nossos pulmões possuem cerca de 300 milhões de alvéolos. Como eles são estruturas areadas, ou seja, cheias de ar, são eles que dão aos pulmões aquele aspecto de ser um órgão esponjoso. Então, revisando então, fazem parte das vias aéreas traqueia, bronquíolos e suas sucessivas subdivisões que formam os pulmões em si. Obrigado.